Você já parou para pensar que estamos vivendo um momento que pode estar diretamente ligado a uma das profecias mais misteriosas da história? E se eu te disser que existe uma previsão antiga, feita há séculos, que descreve com precisão cada líder da Igreja até o último Papa? Pois é, essa é a famosa profecia dos 112º Papas, um enigma que assombra estudiosos e religiosos há gerações. Mas o que realmente chama a atenção é que, segundo essa previsão, estamos no último nome da lista, e ele corresponde exatamente ao Papa Francisco. Será que estamos testemunhando o cumprimento de um evento profetizado há tanto tempo? O que isso significa para o futuro da Igreja e para o mundo? Fique comigo até o final, porque hoje vamos desvendar os mistérios dessa profecia e revelar sinais que podem indicar que estamos vivendo um momento crucial da história. Para entender a profundidade dessa profecia, precisamos voltar no tempo, mais precisamente ao século XII. O responsável por essa revelação foi São Malaquias, um bispo irlandês conhecido por sua devoção e dons espirituais. Segundo relatos, durante uma visita a Roma, Malaquias teria tido uma visão impressionante sobre o futuro da Igreja, na qual enxergou uma sucessão de 112º papas, cada um identificado por um lema profético. Ele anotou essas descrições enigmáticas e entregou o documento ao Papa da época. Curiosamente, o texto desapareceu por séculos e só veio à tona em 1595, quando foi publicado pelo monge beneditino Arnold de Wyon. Desde então, a profecia tem sido alvo de debates acalorados, tanto por sua precisão assustadora na descrição de papas passados, quanto pelas suspeitas de que poderia ter sido alterada ou forjada. No entanto, o fato inegável é que muitos dos lemas atribuídos aos pontífices fazem sentido quando analisamos suas vidas e características. O que torna tudo ainda mais inquietante é que estamos no último nome da lista. E a pergunta que fica é: o que acontece depois dele? A profecia dos 112º papas é composta por pequenos lemas escritos em latim, cada um descrevendo simbolicamente as características, feitos ou eventos marcantes de cada pontificado. O que torna essa lista tão intrigante é a precisão com que esses lemas parecem corresponder a cada papa, especialmente quando analisamos suas vidas e acontecimentos históricos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos impressionantes. Comecemos com o Papa Pio X, cujo lema na profecia é Ignis Ardens, que significa fogo ardente. Pio X foi um líder apaixonado pela fé, conhecido por combater com fervor as heresias de sua época e defender a doutrina cristã contra ameaças modernistas. Ele era um verdadeiro incêndio espiritual dentro da Igreja, uma descrição que encaixa perfeitamente com o lema profético. Já Bento XV, que assumiu o papado durante um dos períodos mais conturbados da história, foi descrito como religio depopulata, ou religião devastada. Seu pontificado coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, um dos momentos mais devastadores para a humanidade e, consequentemente, para a Igreja, que viu seu rebanho sofrer enormemente com a destruição, a perseguição e o luto. Outro caso impressionante é João Paulo II, que recebeu o lema De Laboris Solis, ou do trabalho do sol. Esse lema pode parecer enigmático à primeira vista, mas os estudiosos perceberam um detalhe surpreendente. João Paulo II nasceu e faleceu sob eclipses solares, um evento extremamente raro para qualquer pessoa. Além disso, sua missão como Papa o levou a percorrer o mundo como o sol que nunca para de brilhar, iluminando cada canto do planeta. Esses são apenas alguns exemplos, mas há muitos outros que se encaixam de maneira intrigante na profecia. E agora chegamos ao último nome da lista, Petrus Romanus, o Papa Francisco. O que esse nome significa? O que isso pode indicar para o futuro? Prepare-se, porque as revelações que vêm a seguir são ainda mais surpreendentes. E agora chegamos ao ponto mais intrigante da profecia. Se os lemas anteriores se encaixam de maneira impressionante, o que dizer do último nome da lista? De acordo com a profecia dos 112 papas, o último pontífice seria conhecido como Petrus Romanus, ou Pedro o Romano. Segundo a descrição,
Ele guiaria a igreja em um tempo de grande tribulação, até que chegasse o momento do juízo. Mas como esse lema se relaciona com o Papa Francisco? A conexão pode ser mais profunda do que imaginamos. Primeiro, vamos analisar seu nome e suas origens. O Papa Francisco nasceu Jorge Mário Bergoglio, mas decidiu adotar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. O que muitos não sabem é que São Francisco de Assis, antes de se tornar um santo, chamava-se Giovanni di Pietro di Bernardone. Isso significa que, simbolicamente, o Papa Francisco carrega o nome Pedro em sua linhagem espiritual. Além disso, Bergoglio é de família italiana, ou seja, suas raízes remontam diretamente a Roma, o que poderia justificá-lo como o romano mencionado na profecia. Outro aspecto assustadoramente coerente com o lema profético é o contexto de seu pontificado. Desde que assumiu o cargo, o Papa Francisco enfrentou uma série de crises que dividiram profundamente a Igreja. Ele tem sido um dos papas mais controversos da história moderna, promovendo reformas que geram tanto admiração quanto resistência. Seu tempo à frente da Igreja tem sido marcado por escândalos, divisões internas e até perseguições aos valores tradicionais, algo que muitos interpretam como um período de grande tribulação dentro da fé cristã. Se somarmos todas essas evidências, a pergunta se torna inevitável. Será que a profecia dos 112 papas está se cumprindo diante de nossos olhos? E mais importante, o que vem depois do último papa da lista? O desfecho dessa profecia pode ser ainda mais impactante do que imaginamos. Se a profecia do 112º Papa estiver correta, então estamos diante de uma questão inquietante. O que acontece após o pontificado do Papa Francisco? De acordo com algumas interpretações bíblicas e proféticas, o próximo líder religioso pode não ser apenas um sucessor comum, mas sim uma figura sombria, descrita no livro do Apocalipse como o falso profeta. Apocalipse 17 menciona um sistema religioso corrompido, uma liderança espiritual que se alia ao poder político global para enganar as nações. Será que essa profecia está prestes a se cumprir? A ideia de um líder religioso que prepara o caminho para um governo global maligno não é nova. Muitos estudiosos enxergam sinais preocupantes nos avanços políticos e tecnológicos do mundo atual, que indicam a criação de um sistema unificado de controle. Em várias ocasiões, líderes influentes já sugeriram a necessidade de uma governança global para resolver crises humanitárias, ambientais e econômicas. Mas e se essa estrutura servir a um propósito ainda maior e mais obscuro? O Apocalipse descreve um período de tribulação onde um governo mundial se erguerá e imporá seu domínio sobre todas as nações, liderado por uma figura poderosa que enganará multidões. E aqui está o ponto mais alarmante. Segundo algumas interpretações, esse sistema não se ergueria à força, mas sim por meio da persuasão, promovendo a unidade e a paz como justificativa para seu controle absoluto. E para que isso aconteça, um líder religioso precisaria abrir as portas da fé para essa nova ordem, tornando-a aceitável para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Esse líder poderia ser justamente o sucessor do Papa Francisco, alguém que assumiria o papel de uma autoridade espiritual universal, mas que, na verdade, desviaria a humanidade do verdadeiro caminho. Se a profecia dos 112 papas realmente se cumprir, então o mundo pode estar à beira de uma transformação sem precedentes. Os sinais estão por toda parte, e as Escrituras já alertavam sobre um tempo em que as pessoas seriam levadas a acreditar na mentira. A pergunta que fica é: será que estamos preparados para o que vem a seguir? Diante de tudo o que vimos, surge uma pergunta inevitável. Estaríamos diante de uma mera coincidência ou realmente presenciamos o cumprimento de uma profecia milenar? A precisão dos lemas da profecia dos 112 papas impressiona até os mais céticos. E o fato de estarmos no último nome da lista torna essa questão ainda mais inquietante. Se São Malaquias estava certo, então o mundo pode estar testemunhando os momentos finais de uma era. Mas
Independentemente de qualquer interpretação, há algo muito maior e mais importante a ser lembrado: nossa fé em Cristo. Profecias e sinais sempre despertaram curiosidade e especulação. Mas nossa verdadeira segurança não está em teorias sobre o futuro, e sim na promessa que Cristo nos deixou. A Bíblia nos ensina que, independentemente dos acontecimentos no mundo, devemos permanecer firmes na fé, sem sermos abalados pelo medo ou pela incerteza. Jesus advertiu que viriam tempos difíceis, mas também garantiu que aqueles que confiam nele nunca estarão sozinhos, seja coincidência ou cumprimento profético. A verdade é que cada geração se depara com desafios que testam sua fé. Cabe a nós mantermos nossos olhos fixos em Cristo, vivendo segundo seus ensinamentos e nos preparando espiritualmente para qualquer cenário. A maior lição que podemos tirar de tudo isso não é o pavor do desconhecido, mas sim a necessidade de estarmos cada vez mais próximos de Deus. Porque no fim das contas, não importa o que aconteça no mundo. O que realmente importa é onde está o nosso coração. Se esse conteúdo fez você refletir, então imagine quantas outras pessoas também precisam conhecer essa história. Não deixe que essa informação pare aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Curta para que o YouTube entenda que esse tema é relevante e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação como essa. Aqui no canal estamos sempre investigando os mistérios mais profundos, conectando profecias, fatos históricos e os sinais dos tempos. E se você quer continuar mergulhando nesse universo, recomendo assistir a esses vídeos que aparecem na tela agora. Eles trazem mais detalhes sobre profecias bíblicas e acontecimentos que podem estar moldando o futuro sem que ninguém perceba. E lembre-se, a verdade está ao alcance de quem busca. Nos vemos no próximo vídeo.